Olá, eu sou a doutora Eliane e eu estou aqui para mais um Papo de Especialista na RWTV. Hoje vamos falar sobre medicina chinesa e o nosso convidado de hoje é o Dr. Giovanni Hoffmann, com os temas de transtornos mentais, emocionais e psiquiátricos, ansiedade, pânico, insônia, depressão e entre outras. As terapias integrativas estão cada vez mais fortes, visando cuidar da saúde do paciente integralmente, com suplementos, vitaminas, fitoterápicos que complementam e muito os tratamentos da medicina tradicional, proporcionando mais saúde e qualidade de vida. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sofre com transtornos emocionais. Nós podemos te ajudar. A medicina chinesa, a ortomolecular e a nutrição são abordagens que complementam e podem contribuir significativamente para a saúde emocional. Vamos explorar como cada uma delas pode te ajudar. A ortomolecular é uma nutrição personalizada. Ela foca em ajustar a ingestão de nutrientes para otimizar a saúde. Isso inclui vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos, que são essenciais para o funcionamento adequado do cérebro e das emoções. A suplementação, com ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B e zinco, podem ajudar a melhorar a função cerebral e estabilizar o humor também. A prevenção do tratamento ortomolecular visa o desequilíbrio químico no nosso corpo que pode levar a problemas emocionais, como a deficiência de serotonina e dopamina. Na nutrição, uma dieta balanceada, rica em nutrientes essenciais como ácidos graxos, ômega 3 e antioxidantes, vitaminas e minerais podem melhorar a saúde cerebral e emocional. Probióticos e saúde intestinal. Há uma ligação crescente entre a saúde intestinal e a saúde mental. Alimentos ricos em probióticos, como iogurte, kefir e alimentos fermentados, podem influenciar positivamente o humor e a saúde mental. A glicose e a energia. Manter níveis estáveis de açúcar no sangue com uma dieta balanceada ajuda a evitar os picos de quedas de energia que podem afetar o humor e a cognição também. Olá, doutora Eliane, é um prazer estar aqui para falar de um assunto que muito nos motiva, que é a área da medicina chinesa dentro da área emocional. Então, agradeço a você pelo convite, por poder estar aqui, para poder falar um pouquinho para o público aquilo que a gente faz no dia a dia em consultório. O meu nome é Giovanni Hoffmann, eu sou doutor em medicina chinesa, eu tenho 26 anos de prática clínica e sou especialista em acupuntura, farmacologia chinesa e dietoterapia chinesa. Então, para quem não conhece, a medicina chinesa ela é uma medicina como a nossa medicina ortodoxa. A mais antiga do mundo é a medicina indiana, que tem mais de 10 mil anos. A segunda é a medicina chinesa e ela tem um corpo teórico próprio de tratamento. Quando eu falo um corpo teórico próprio de tratamento, eu estou falando que ela tem o que você tem dentro da medicina ocidental, a medicina chinesa tem, ou seja, o diagnóstico é baseado na ausculta, é baseado no interrogatório, é baseado na palpação. Só que nós temos que pensar que, imagina que lá em 2, 3 mil anos atrás, nós não tínhamos o aparato de o que a gente tem hoje para fazer exames de laboratório, por exemplo, que é excelente. Então a gente não tinha nada disso. O que eles tinham que fazer, então, naquele momento, para conseguir fazer as suas avaliações e fazer o tratamento, eram fazer observações através do corpo. Então, a parte clínica é o que é mais importante na medicina chinesa. Hoje a gente tem aparelhos, eu tenho um aparelho que chama Ryodoraku. Esse aparelho ele faz como um eletrocardiograma, ele faz uma medida elétrica de 12 órgãos do corpo. Então ali não importa o nome da doença, importa o que está em desequilíbrio e ali demonstra o que a gente tem que fazer tanto na acupuntura quanto na farmacologia chinesa. O profissional da medicina chinesa, a primeira coisa que ele tem que aprender é tratar a parte emocional. Porque, como é um tratamento sistêmico geral, toda pessoa que passa pelo consultório, nós vamos avaliar a emoção. E cada pessoa tem uma emoção predominante nela, até pelo formato físico. Então, o formato do corpo, se você, por exemplo, pegar Ana Hickman, por exemplo, aquele formato de corpo longilíneo, você é uma pessoa que tem o corpo do que a gente chama o elemento fogo em desequilíbrio. O que é o elemento fogo em desequilíbrio? É uma pessoa que tem a probabilidade muito grande, no caso dela é 100%, tá? De ser muito ansiosa. Então a ansiedade ela está ligada para a medicina chinesa ao elemento fogo e ao órgão coração. Então quando a gente fala de um órgão, de um meridiano, que é com o mesmo nome do órgão,
dentro da medicina chinesa, nós não estamos falando necessariamente só daquelas funções que nós conhecemos, do fígado, do estômago, do baço, do pâncreas, mas nós estamos falando sempre uma emoção ligada a ele. Então, de começo, os chineses eles observavam muita natureza e eles começaram a observar os órgãos e perceber alguns órgãos que tinham movimentos semelhantes. Então, por exemplo, no inverno, o órgão seria rim e bexiga. Qual que seria a emoção predominante de um órgão desse em desequilíbrio? Seria o medo, a insegurança. Então, quando existe muito medo, muita insegurança, para nós que trabalhamos com medicina chinesa, acende uma luzinha lá e nos diz, temos que olhar com profundidade como está a função energética, aí não estou falando da função física, como está a função energética dos rins, por exemplo. E aí eu faço um adendo aqui, porque quando eu falo da função energética, eu me refiro ao seguinte, quando você tem um exame laboratório mostrando que tem uma pedra no rim, que tem uma infecção no rim ou qualquer um problema, né, um quisto, um cisto, esse exame que demonstrou o problema, claro, o problema está ali porque está demonstrando o exame, mas antes de o problema aparecer ali, teve toda uma mudança fisiológica para que isso ocorresse. Nós estamos preparados para conseguir detectar uma mudança no órgão antes mesmo de ela aparecer. Então, por exemplo, eu falei aqui que o rim está ligado ao medo, né? Mas uma pessoa que tem o corpo muito frio, os pés muito gelados, que é algo que a gente pergunta também no interrogatório, que faz parte da consulta, essa pessoa tem os rins mais frágeis. Uma pessoa, por exemplo, que tem calor nos pés, calor nas mãos, também. Só que aquela que tem muito frio é uma deficiência do rim, a gente chama de deficiência yang do rim, né? E aquela que tem muito calor, a gente chama de deficiência yin do rim. Tanto uma quanto a outra, temos que tratar esse órgão, só que o tratamento, os pontos de acupuntura ou a fitoterapia é usado de forma diferente. E aí, como eu estava falando do rim, para o fígado, ele já mexe com a emoção de irritabilidade, por exemplo, raiva. Então, a pessoa que sente-se muito irritada, o fígado está com problema, não está funcionando bem na sua parte energética. Você percebe isso, por exemplo, quando uma pessoa ela bebe, uma pessoa é alcoólatra. Se você verificar um alcoólatra ou um usuário de droga que vai intoxicar o fígado, você percebe uma das coisas é a mudança na irritabilidade da pessoa. Para ansiedade eu já falei, a questão do coração, claro que tem vários tipos de ansiedade, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ansiedade, pânico. Quando a pessoa tem uma tristeza profunda, o que está em desequilíbrio é o pulmão. E quando tem muita preocupação, pensamentos ruminantes, pensamentos que não param, aí é o que nós chamamos de baço pâncreas. E aqui também uma separação entre a medicina chinesa e a ocidental, né? Na ocidental a gente separa o baço, o pâncreas, como dois órgãos. Na medicina chinesa, como eles têm a mesma raiz embrionária, eles são um conjunto só. Então eu falei dos elementos primeiro, né? Elemento água, rim, bexiga. Então imagina um pentagrama, como se fosse aqui na minha frente. Elemento água, rim, bexiga. Elemento madeira é o fígado e vesícula biliar. Elemento fogo, coração e intestino delgado. Elemento terra é estômago e baço pâncreas. E elemento metal, pulmão e intestino grosso. Em cada um deles tem uma emoção predominante. Água é medo, insegurança. Irritabilidade e raiva, irritação, estresse é o fígado. E a ansiedade está ligada ao coração, assim como o baço pâncreas tem a ver com a questão de preocupação excessiva, também a ansiedade, e o pulmão tem a ver com a tristeza. Então, quando uma pessoa nos procura, quando ela foi procurar, por exemplo, um cardiologista, fez o exame, não tem nada no coração, mas é uma pessoa muito ansiosa por natureza, para a medicina chinesa ela tem um desequilíbrio que é energético no coração. Ainda não se tornou funcional e ainda não se tornou orgânico. Pode ser que passe a vida inteira e só fique na área mental, mas a área mental é a primeira mudança que ocorre. Dentre as inúmeras técnicas da medicina tradicional chinesa, quais as melhores para se utilizar no tratamento de enfermidades emocionais? É interessante, né? Todas as perguntas interessantes. Eu vejo que, assim, tudo vai... às vezes, a gente, como ocidental, eu que sou ocidental, quando se estuda medicina chinesa, muitas perguntas que a gente quer que seja A ou B, às vezes depende. Então, a resposta aqui, vou explicar esse depende, depende, mas como assim? Então, por exemplo, uma pessoa chegou no consultório com uma ansiedade muito alta, ou ela passou por um trauma grande, às vezes até um trauma de infância que ocasionou um problema aí, que ela não está dormindo à noite e tal. Então, nesse momento, é melhor a acupuntura, porque a acupuntura, quando se faz a acupuntura, você trabalha nos pontos do corpo que vão mexer com o córtex cerebral. Então, o córtex cerebral
é o que comanda, né, todas as nossas ações. Nós estávamos antes em off aqui falando, né, da questão de dopamina, serotonina, vamos falar mais à frente também. Para a medicina chinesa não se falava nisso na antiguidade, mas se entendia isso, né, também. Entendia-se que o cérebro fazia isso. Então, quando a gente coloca pontos de acupuntura, você está atuando de forma elétrica, de forma física no cérebro. É o que nós chamamos de medicina externa. E aí, naquela hora, na hora de uma crise, a acupuntura é muito interessante porque você vê a diferença na hora. Então, se nós pegássemos aqui no estúdio, se tivesse alguém aqui com muita ansiedade agora e fosse fazer acupuntura, isso é questão de segundos. Você consegue perceber essa diferença. Segundos. Quando eu falo segundos, é segundos mesmo. Às vezes menos de um minuto. A pessoa fica realmente impressionada quando faz a primeira... Nunca fez acupuntura, vai fazer a primeira vez, fica impressionado. Nesse caso, e de dor também, para ter uma ideia de dor, não foge ao assunto aqui que é a parte emocional, mas de dor, uma sessão de acupuntura chega a ser 200 vezes mais forte que a morfina. Então, às vezes, se você toma morfina e não passa dor, às vezes você vai fazer uma técnica de acupuntura e resolve a dor rapidamente. Claro que não só a dor, tem que ver sempre a origem do problema, né? Mas aí um problema crônico, que a pessoa já está, às vezes, tomando algum remédio, ou um problema crônico qualquer que seja, o melhor tratamento é a farmacologia chinesa, a fitoterapia chinesa. Então, a acupuntura é mais de uma forma imediata e a farmacologia chinesa é de uma forma mais duradoura. No Ocidente, quando chegou no Brasil, nós conhecemos primeiramente a acupuntura. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu comecei a estudar a acupuntura. Nós temos agora a faculdade aqui em Santa Catarina, por exemplo, de acupuntura, formação em acupuntura. Só que a medicina chinesa é mais ampla. Ela se divide em alguns pilares. A acupuntura é um deles, medicina externa, a farmacologia chinesa e a dietoterapia. Daí a parte de exercício que chama Qigong também. Então tem tudo isso, né? Tem várias situações. Normalmente, na minha prática clínica, o que eu utilizo mais para a questão emocional, momentânea seria a acupuntura e uma questão de tratamento mesmo é a farmacologia, a fitoterapia chinesa. O que é a fitoterapia chinesa, que é interessante explicar aqui também. A fitoterapia chinesa, da qual eu trabalho, ela tem da dinastia Han, que é 220 a.C. Então tem remédios que eu utilizo, por exemplo, remédios aí de 2.200 anos se utilizado na China, bastante tempo, e se usa até hoje. Mas o entendimento desse remédio é diferente dos nossos, o entendimento dele. Ele sempre vai buscar que órgão está em desequilíbrio para que emoção vai tratar, mais ou menos isso. Não é apenas, que eu digo que é muito importante, mexer com a parte cerebral, mas assim com outras terapias, né? Ortomolecular é uma delas, outras terapias sistêmicas, você sabe que, imagina quantos por exemplo, serotonina, né? A produção dela, na sua maior parte, é lá no intestino. Hoje se fala que o intestino é o segundo cérebro. Então nós temos que fazer uma conexão desse sistema todo. E para a medicina chinesa o mais importante para atuar é atuar justamente na parte do sistema digestório, que nós chamamos no sistema baço-pâncreas. E aí sim vai atuar indiretamente na parte cerebral. Qual a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico e como é feito o tratamento? Se nós fôssemos ver, assim, pegasse uma sentença e dissesse assim, o que é pânico? Qual que é o sintoma principal do pânico? O sintoma principal do pânico é uma situação disruptiva da realidade. Então, o que eu quero dizer? Uma sensação de morte. Quando tem o pânico, tem a sensação de morte. A pessoa acha que vai morrer. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoa que acha que vai ter um AVC, por exemplo. Tem pessoa que acha que vai ter um infarto. Tem pessoa que acha que vai ficar louca. Vou morrer, vai dar um negócio aqui que eu vou ficar doido. Sempre tem no pânico a questão de morte iminente. Sempre existe isso. Então, é muito importante, né? O pânico, ele não dá sinais. Ele vem do nada. A pessoa nunca teve nada disso, nunca teve, de repente, ela está numa situação que ela não consegue sair do outro lado ali da rua ou está no meio de uma multidão, que acha que de repente é uma claustrofobia, né? A questão de local fechado, de muita gente, e não é nada disso. Então o pânico seria aquela medo de morte, é essa a sentença que eu diria. E a ansiedade seria menos que isso, seria um estado. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, num gráfico, né? Isso é importante que saiba, até para as pessoas verem em casa. Vai ter boca seca nos dois, vai ter taquicardia, vai ter em algumas pessoas formigamento nas mãos, em algumas pessoas
vai trancar o intestino, outras pessoas vão ter diarreia, outras pessoas vão ficar paralisadas. Mas se você observar, e já foi feito estudos disso, o gráfico do pânico, se você pegar ali 2 linhas e for fazer um gráfico, ele começou o pânico, ele tem um pico, e esse pico em geral ele leva no máximo dele nos 10 minutos que começou o problema, e em 30 minutos depois ele desaparece, né? Já na ansiedade não, na ansiedade tem um pico e depois diminui e aumenta e diminui, e aquele estado pode ficar minutos, dias, semanas, anos. Só que é interessante dizer aqui que tem pessoas que nascem ansiosas. Isso é importante falar aqui, porque a acupuntura constitucional, que é um ramo dentro da medicina chinesa, ela observa a forma do corpo. Então, se você observar pessoas que vão para a academia, você percebe que, às vezes, por exemplo, o meu corpo, né? Digamos que eu vou para a academia, vou fazer musculação de uma forma, procuro um bom nutricionista, procuro alguns suplementos, se for o caso, uma boa dieta, e procuro um melhor personal trainer. Ok, meu corpo nunca vai ficar como o Arnold Schwarzenegger. Por quê? Porque a estrutura é diferente. Então você percebe que às vezes 2 pessoas vão para a academia, tem uma, claro que o homem, essa parte do tórax, geralmente desenvolve mais a mulher pela questão hormonal, né? E a mulher mais embaixo, mas você percebe algumas pessoas só olhando. Então tem algumas pessoas que aqui no tórax é mais aberto. Tem algumas pessoas que você olha que a gente chama menina-mulher. Então, alguma mulher, talvez você conheça uma pessoa assim, aquela mulher com o corpo da metade para cima parece uma menina e da cintura para baixo maior, né? Esta pessoa é do tipo água, que a gente chama. Essa pessoa tem mais propensão a ter medo, essa pessoa tem mais propensão a ficar com receio de várias coisas. Aquela pessoa que já tem o tórax mais aberto por natureza, às vezes pode ser até magrinho, mas tem o tórax largo, ele é uma pessoa de natureza muito ansiosa e tem tristeza do nada. Às vezes até acha que tem uma depressão, e não é depressão, é uma tristeza que vem e vai do nada. E aquela pessoa, como eu falei, de um físico como a Anna Hickman, é pessoa ansiosa desde que nasceu. Assim como tem uma pessoa que bem pequenininha, toda pequenininha, mãozinha, aquela mãozinha pequenininha, que também é elemento fogo, também muito ansiosa. Já a pessoa do elemento madeira, ele tem os músculos mais fortes, como se fosse, eu vou dar o exemplo de algumas personalidades para que o público entenda bem. O Usain Bolt, por exemplo, dos 100 metros, né? Então aquele corpo tem tendência a ser elemento madeira, ou seja, uma pessoa mais reativa para a irritabilidade, né? Então essas pessoas a gente trata de uma forma porque ela tem de nascimento ou é mais ansiosa ou é mais medrosa. Já outras pessoas a gente trata de acordo com o momento, que pode ser algo de momento. Então essa pessoa, como a Anna Hickman, ela sempre vai ser ansiosa. O que a gente vai fazer no tratamento vai modular a ansiedade dela, mas ela nunca vai ser uma pessoa muito tão tranquila como aquela pessoa que eu falei que tem um quadril bem largo e da metade para cima do corpo bem fininho. Não vai ser assim. Como é feito o tratamento da insônia? Existe mais de um tipo de insônia? Então, a insônia, existe sim mais de um tipo de insônia. Nós temos basicamente 3 tipos de insônia. Mas uma insônia inicial é um tipo de síndrome. Uma insônia intermediária, que a pessoa acorda várias vezes na noite, já é um segundo tipo. E uma insônia em que a pessoa acorda e não consegue mais dormir, já é um terceiro tipo. De modo geral, a pessoa demorou para pegar no sono. Esta pessoa que demorou para pegar no sono, para a medicina chinesa, tem uma deficiência uma deficiência do sangue do coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa tem pouca nutrição. E aí que pode entrar o trabalho de outro profissional junto, né? Do nutricionista, do ortomolecular, porque nós indicamos uma fórmula magistral chinesa, que é para deficiência do sangue do coração. Então tem uma fórmula lá que se chama Si Jun Zi Tang, né? Os nomes chineses, né? Essa fórmula vai favorecer a melhora do sangue do coração, da síndrome, e aí melhora esse tipo de insônia. O segundo tipo de insônia já é uma insônia aprofundada. Então a pessoa pode ter a primeira, depois passar para a segunda, que acorda várias vezes na noite, mas não necessariamente, ela pode ir direto para a segunda. Então se ela acorda várias vezes na noite, nós consideramos uma insônia mais aprofundada, já é uma deficiência aí não é do sangue do coração, é uma deficiência do yin do coração. O que é uma deficiência yin? Deficiência yin, toda deficiência yin é aquela que piora à noite. Deficiência yin, como eu falei anteriormente, os pés quentes pode ser uma deficiência yin do rim.
Deficiência em você veja por calor, então essa pessoa vai ter, além da insônia, outros sinais e sintomas. Então vai ter boca seca à noite, ela vai acordar, vai no banheiro fazer xixi, toda hora que ela acorda ela vai fazer xixi, né? Tem gente que até deixa a água do lado, né, da cama. Essa pessoa tem uma deficiência em do coração. Pode ser ainda que não tenha insônia, mas já dá para tratar isso também. E ela acorda várias vezes na noite, né? Esse é o ponto principal. O outro tipo de insônia, que é o terceiro, seria aquela pessoa que acorda e não consegue dormir mais. Isso é devido a uma irregularidade do sangue, da função energética do fígado. Claro que aí tem pessoas que têm duas delas ao mesmo tempo, tem pessoa que tem as três ao mesmo tempo. E aí tudo depende da cronicidade do tempo que tem essa insônia para fazer o tratamento. Normalmente no primeiro mês de tratamento a pessoa já consegue dormir bem. Normalmente numa sessão de acupuntura a pessoa já consegue dormir naquela noite, ou às vezes até no consultório. Às vezes o pessoal se assusta porque deitou na maca. Até hoje eu faço mais acupuntura sentado do que deitado. O que é depressão, como ela ocorre e como ela é tratada pela medicina tradicional chinesa? Então a depressão, né? O que é depressão? Aqui a definição fica sempre muito difícil de a gente colocar para algumas coisas, né? Mas depressão não é tristeza, primeira coisa, né? Então o que é a depressão? A depressão vamos colocar que é uma tristeza profunda, é aquela tristeza que você perde a vontade de viver. Quem está me ouvindo aí já teve depressão, sabe do que eu estou falando. E aí eu vou falar um pouquinho dos tratamentos tradicionais para depressão para chegar na medicina chinesa, né? O como ela ocorre também é algo difícil de explicar muitas vezes, porque tem tendências até familiares em algumas pessoas e às vezes são coisas da vida, né? No início eu falei da questão de cada elemento, de cada órgão ligado a alguma emoção, né? E a questão da depressão, ela sempre vai haver o que nós chamamos estagnação do qi do fígado, ou seja, má funcionamento da parte digestória. Hoje nós falamos probiótica intestinal, né? Na antiguidade não se falava isso, então nós falamos do sistema baço-pâncreas e estagnação do qi do fígado. Mas se nós avaliarmos os tratamentos hoje para depressão, existem muitos tratamentos hoje muito bons. Na verdade, em 1965 foi feita a teoria das monoaminas, né? Então dizendo que a pessoa que tem depressão é aquela pessoa que tem alguns neurotransmissores em deficiência no cérebro, um deles é a monoamina e o 5-HTP. Com o tempo, e até 1980 tinha alguns tipos de antidepressivo, poucos tipos. Hoje tem mais de 200 tipos. Então com o tempo foi se descobrindo que essa teoria das monoaminas, que é a teoria mais aceita, ela ainda não explica todo o processo da depressão, que não se entende ainda hoje completamente o processo em si. Eu estou falando agora modernamente falando, né? Então nós temos aí a classe por que eu falo da questão modernamente? Porque nós que trabalhamos com, no meu caso, farmacologia chinesa, é importante entender esse processo cerebral atual, claro que é importante. A serotonina, como é que é a dopamina, onde é que ela age no cérebro, né? Qual é o tempo que ela tem que ficar, como é que é o cérebro de uma pessoa que está depressiva. Na medicina chinesa tem vários tipos de depressão, para você ter uma ideia, tem 15 tipos de depressão diferentes. Eu vou falar aqui de 5. Mas na nossa medicina também nós temos diversos tipos de remédios visando esse equilíbrio cerebral. Então nós temos nesses mais de 200, nós temos os inibidores de monoaminas, nós temos os antagonistas dos receptores de monoaminas, nós temos os agonistas da melatonina, então até isso cabe na depressão, e nós temos os inibidores de monoaminoxidase, IMAOs, que a gente chama, que tem a ver com a função hepática. Então, para você ter uma ideia, dependendo do tipo de antidepressivo que você toma, tem alguns alimentos que vão interferir nisso, né? Então é bem importante saber. E dependendo do antidepressivo que você toma, vai interferir em outros remédios que você toma. Então, claro, o psiquiatra, que é o profissional mais indicado dentro da medicina convencional, ele vai verificar o caso de acordo com a sua experiência, de acordo com uma série de efeitos de cada tipo de remédio desse, né? Então tem alguns que vão aumentar a dopamina, tem alguns que vão aumentar a norepinefrina, alguns que vão fazer os dois ao mesmo tempo, né? Alguns são antidepressivos tricíclicos. Então estou falando dos remédios convencionais, né? Mais de 200. Então para você ter uma ideia, né? Às vezes a pessoa diz, eu já tomei de tudo, né? Bom,
Nós temos aí hoje uma coisa muito boa que quando não se consegue um tratamento, está se trocando de remédio, trocando e não consegue adequar a dose ou adequar o remédio, claro que hoje ainda é muito caro esse exame, mas nós temos o exame genético, né? Nós temos o exame genético. Então hoje se fala muito em farmacogenética e farmacogenômica. Por quê? Porque cada pessoa tem uma maneira de assimilar aquele remédio. Então quando se faz um teste genético, aí sim você vai ter lá uma lista dos remédios que vão combinar bem com você. Por quê? Porque alguns remédios, mesmo que sejam indicados para o seu problema, e aí eu não estou falando só depressão, qualquer um outro problema, alguns remédios eles vão fazer aquilo que é para ser feito, alguns remédios em algumas pessoas, por questões próprias da pessoa, por isso que a farmacogenômica é interessante, eles podem até fazer mal para a pessoa, pode até causar intoxicação. E tem outra diferença ainda, né? Uma criança metaboliza diferente de um adulto, que metaboliza diferente do idoso, que metaboliza um homem diferente de uma mulher. Então as dosagens têm que ser muito adequadas, muito individualizadas. E hoje, para se individualizar isso de uma maneira assim eficiente, só com este exame. Claro que nós sabemos que tem muitos profissionais bons que vão acertar num primeiro tratamento, mas também a gente sabe, por pesquisas feitas, que principalmente na área psiquiátrica, o remédio acertado, ele normalmente, em 75% das vezes, inicialmente ele é errado. Errado que eu digo ou no remédio ou na quantidade. E não é errado porque é errado, é porque uma coisa é o que o remédio faz com o corpo, outra coisa é o que o corpo faz com o remédio. E aí cada um é um exemplo diferente. Aqui não para entrar numa questão polêmica, mas falando, por exemplo, da Covid, a vacina de uma pessoa atua de uma forma, na outra de outra. A vacina foi feita para uma coisa, só que numa pessoa vai atuar de um jeito, na outra de outra. Por quê? Por questões genéticas. Você vê que teve famílias inteiras, né, que tiveram problemas sérios, outros nem tiveram problemas sérios. Por quê? Questão genética. E a questão genética tem a questão de polimorfismo ainda, que tem uma mudança em cada 1% da população, né? Tem essas mudanças em vários ramos. Então, por exemplo, tem pessoas que têm insônia, nós falamos aqui da insônia, falando agora da depressão, mas nós falamos de insônia. Tem pessoas que não metabolizam uma melatonina, por exemplo. E às vezes a pessoa está tomando uma melatonina pura lá e não está conseguindo dormir. E aí a gente chega, como tem a experiência, né? Que a experiência, eu digo que ela é a mãe das outras coisas, né? Mesmo tendo o mesmo conhecimento com mais experiência, é um pouquinho melhor, né? Então, às vezes a pessoa que toma café, por exemplo, e faz o xixi com cheiro de café, essa pessoa não metaboliza bem melatonina. Então essa pessoa, se ela tomar melatonina pura, talvez ela não vai conseguir dormir. Mas se ela tomar um fitoterápico como mulungu, como melissa, por exemplo, melissa, né? Que você já deve ouvir falar aquela água de melissa, mas um fitoterápico específico, aí a pessoa vai conseguir dormir. Então, às vezes, a pessoa não acredita que com o hormônio X, com a melatonina, ela não vai conseguir dormir, mas com um fitoterápico que parece, eu digo parece, porque às vezes é esse pensamento de senso comum que muitos têm, de que uma planta ela é mais fraca do que um remédio sintético, e não é verdade. Tudo depende da quantidade, depende da maneira certa de ser indicado. Ela pode ser tão forte quanto até mais forte, depende da quantidade. Um exemplo é a homeopatia, por exemplo. A homeopatia que você colocou na boca, ela já está fazendo efeito, né? 30 segundos, em 10 segundos. A maioria dos remédios vai fazer um efeito depois de metabolizar, depois de ser absorvido, questão de 15 a 30 minutos. E nós fizemos aqui, então, um teste, né? Para mostrar isso, mostrar na prática que quando um remédio não é adequado para você, ele muda o seu corpo, imediatamente. Então, apesar de nós termos muito aparelho hoje, e que isso é muito bom para fazer o diagnóstico, a medicina chinesa é antes disso, é milenar. Então nós temos hoje eu também tenho aparelhos para fazer uma série de testes, uma série de avaliações no consultório. Mas para saber se um determinado remédio, entre aspas, que pode ser uma planta, pode ser um fármaco, pode ser um sintético ou não, faz bem para a pessoa, ou até um alimento, então nós fizemos um teste aqui, né, que você pode ver onde a pessoa vai ficar, né, no caso a Eliane, que vai ficar mais fraca quando ela colocar o açúcar na mão. Aqui você pode ver no dinamômetro, olhando agora, no dinamômetro você vê que ela fazendo um esforço sem o açúcar na mão, ela consegue um número aqui. Você, olhando bem aqui na câmera, você consegue ver. E ela tenta fazer o mesmo esforço agora, com o açúcar na mão,
e o número não é o mesmo. Esse aqui é só um aparelho até, digamos assim, não é rudimentar, é um aparelho que mostra justamente para medir força, né? Assim como tem aquela balancinha que você pesa, né? É um dinamômetro. Então conseguiu medir a força dela. Mas os chineses, eles implementaram o teste de pulso, a pulsologia. Então pela pulsologia você consegue perceber se o remédio que você vai dar para a pessoa vai ser eficaz ou não. E outra coisa interessante, e aí às vezes a pessoa, mas agora está entrando em polêmica, muitas vezes você não precisa nem ter o remédio em mãos. Mas não precisa? Não. Se você conhece o remédio, por exemplo, se você pegar esse dinamômetro aqui e pressionar ele com açúcar na mão, ele vai ficar fraco para todo mundo. Se pressionar com cigarro na mão, ele vai ficar fraco para todo mundo. Mas se você não é fumante e você pensar num cigarro, só pensar naquele cheiro e tal, e tentar fazer o esforço aqui vai diminuir da mesma forma. Por quê? Porque você já teve o conhecimento daquilo. Então você não precisa necessariamente ter o remédio ali em mãos. Mas se você tiver o remédio em mãos, você pode ser testado no pulso. E aí, volto a dizer agora, nós temos uma avaliação bem interessante, e aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Essa avaliação aqui é uma delas que a gente faz, né? Então nós fizemos o interrogatório, então vai ser, a consulta é normal, né? Perguntando várias coisas para a pessoa a respeito do problema. Algumas coisas específicas só da medicina chinesa, como por exemplo térmica do corpo, tem pessoas que sentem mais calor, outro mais frio, um é o pé mais quente, outro é o pé mais frio, outro tem muita sede, outro tem pouca sede. Tudo isso, mesmo que tenha a mesma doença, o tratamento pode ser diferente. E aqui nós temos a língua, a avaliação da língua. Então se você vê aqui a avaliação da língua, vou colocar mais perto aqui, tem várias línguas diferentes aqui. Na ponta da língua vai ver a parte emocional e pulmão, ou seja, daqui para cima, do apêndice xifoide aqui para cima, desse ossinho, né? Na ponta da língua. No meio da língua é o meio do corpo, então é a parte baço-pâncreas, estômago, nessa área aqui central. Já nas laterais da língua você vê a condição do fígado e da vesícula biliar. Eu não vou dizer aqui que doença que a pessoa tem no órgão, mas eu vou saber se esse órgão está funcionando a mais ou a menos. E aí para mim, que trabalho com acupuntura, ou com a farmacologia chinesa, eu vou conseguir tratar essa pessoa, mesmo que eu não saiba o nome da doença. Então, chegou uma pessoa com problema, uma gastrite, né? Quando chega diagnosticado gastrite, é muito fácil, porque já está lá, gastrite. Mas digamos que uma pessoa chegou com uma dor no estômago, que tem uma queimação, tem uma azia, e você não sabe se tem muito ácido, tem pouco ácido, você vai observar a língua. Digamos que a língua dessa pessoa está amarela no centro, a saburra, que é essa coberturazinha. Pode ver que tem gente que tem essa cobertura, tem gente que não tem. Tem gente que tem branco, tem gente que tem amarelo, tem gente que tem vermelho, tem gente que tem fino, tem gente que tem grosso. Tudo isso é importante para nós, mostra a condição do estômago. Então, se for amarelo, a gente diz que é uma síndrome de calor no estômago. Então, vamos supor que dentro da medicina convencional é uma gastrite. Chegou duas pessoas com gastrite. Uma tem essa parte da língua muito grossa, a saburra, aquele tapetinho que forma em cima da língua, amarelo, e a outra é branca. Então, uma delas vai ser calor no estômago, a outra já vai ser frio no estômago, ou frio no baço. O tratamento é totalmente diferente. Inclusive, as plantas são diferentes, os pontos de acupuntura é diferente, e você observa isso aqui também. Ó. Olha quantas línguas diferentes aqui. Essas são línguas que meus pacientes me autorizaram a colocar, né? E tem língua aqui de pessoa diabética. Geralmente aqui, ó, a pessoa diabética geralmente tem uma parte da língua onde tem umas carequinhas, né? Tem língua aqui muito branca, tem língua aqui muito amarela, tem outras um pouquinho torta, né? Tudo isso está demonstrando para nós qual é o órgão que está com problema. Então, língua é importante, a gente sempre vê em toda consulta. O pulso é outra coisa importante também. E voltando a falar da depressão agora, eu falei que tem 15 tipos dentro da medicina chinesa. Eu vou falar de 5 tipos, que dentro desses 5 tipos, os outros 10 estão imbricados dentro desses 5. Então, basicamente, cada depressão nós ligamos a um elemento. Depressão água, depressão madeira, depressão fogo, depressão terra, depressão metal, que era o que eles falavam na antiguidade. O que é uma depressão água? Uma depressão água é uma depressão onde a pessoa tem muito medo, tem muita insegurança. Ela tem todos os sintomas de depressão, mas está muito claro nela medo, insegurança. E algumas pessoas, por ser um desequilíbrio no elemento água, que é rim e bexiga, algumas pessoas ainda têm problema geniturinário. Tem lá infecção recorrente na bexiga, alguns problemas da parte geniturinária. Já na depressão madeira era uma pessoa que trabalhava duro, sempre foi atrás de seus objetivos e tudo mais. Pessoa madeira. Tá? Pessoa madeira tem a depressão madeira.
geralmente. Pessoa água tem a depressão água, geralmente, né? Mas pode ocorrer também em outros tipos de situações. Na depressão madeira, já muda um pouco. Então, a pessoa que trabalhava duro, era ambicioso, corria de atrás, de repente, por alguma frustração da vida, ele não pôde mais fazer aquilo. Então, ele perdeu o sentido de viver nessa parte. E aí é uma pessoa que fica muito irritada, está com depressão, mas está com irritabilidade grande. Já na depressão fogo, é quando geralmente acontece por relacionamentos interpessoais. Então, separação, esse tipo de coisa, né? Aí a pessoa que era uma pessoa alegre, sensível, fogo, né? Uma pessoa eufórica, ficou uma pessoa ao contrário, apática, ficou uma pessoa triste. Ou ao contrário, às vezes a pessoa está com depressão, fogo, e ela está mais acelerada do que antes. Está com depressão também. Aí tem que ser um profissional muito bem habilitado para perceber que ela está com depressão. Temos ainda mais dois tipos, né, que eu vou falar aqui, que é a depressão terra. Depressão terra é onde a pessoa tem muitos... ela parece que ela se preocupa com todo mundo, mas na verdade ela tem muita carência. Quer saber como é que um está, como é que outro está. Ela está doente, mas ela quer saber de ajudar os outros. Então é uma depressão por muita carência, é uma depressão onde tem muitos pensamentos repetitivos, onde tem muita preocupação. Então, o pensamento que não para, o problema aí está na relação pensamentos, assim. E já na depressão do tipo metal, é uma depressão onde, de alguma maneira, metal ele representa pulmão e intestino grosso para a medicina chinesa. Pulmão é um órgão que ele rege a pele. Pele é a nossa primeira proteção. Então, depressão metal é aquela onde a proteção, a pessoa de alguma forma ela se sente desprotegida. Então pode acontecer de um casamento também que ela perdeu, que ela se sentia protegida. Pode ser por causa de um desemprego, pode ser por causa de uma situação que ela não tem dinheiro ou que ela não tem uma outra coisa que para ela seria considerado proteção, uma perda, não em si vamos colocar assim, a outra é interpessoal, essa aqui é de mais de bens materiais, uma perda grande de bens materiais gera esse tipo de depressão. Então, olha só, eu falei de 5, mas tem 15. Para cada uma dessas tem 10 tipos diferentes. Então, realmente, para falar de depressão aqui, vai semanas, né? O que eu queria deixar claro é que, mesmo que você tenha ou saiba alguém que tem depressão e toma algum remédio, saiba que você pode fazer esse tratamento que você está fazendo, tratamento convencional, e pode ainda fazer a medicina chinesa. As duas não se colocam em lados opostos, elas podem se complementar muito bem, porque enquanto uma faz uma parte ali de mexer com o córtex cerebral, de regular a questão de neurotransmissores, a outra vai regular os órgãos para fazer a mesma coisa. Então você pode, se você não está encontrando a solução para esse problema, você pode procurar sim solução nessas outras alternativas. E claro, eu falei aqui que você pode fazer as duas, mas claro que você pode fazer só uma delas e você ter um resultado muito bom. Todas essas abordagens, elas reconhecem a importância da conexão entre corpo e mente. A integração dessas práticas que podem proporcionar um tratamento holístico, abordando tanto os aspectos físicos quanto a saúde emocional. A medicina chinesa e a ortomolecular podem ser complementares, combinando práticas milenares com ciência moderna para um tratamento mais eficaz. Se você considera que essa abordagem pode ser útil, consulte profissionais qualificados em cada área para um plano personalizado que atenda às suas necessidades específicas. Isso pode potencialmente melhorar sua saúde emocional de forma significativa. Agradeço a contribuição dos conhecimentos do trabalho do Dr. Geovânio aqui na cidade de Taió, no nosso Papo de Especialista. E esse foi mais um Papo de Especialista aqui na RWTV. E até breve!